Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser mais uma reação ao vídeo do Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, que saiu agora há pouco, falando a respeito da resposta do Volodymyr Zelensky à negociação que vai acontecer à sua revelia entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca amanhã. Ele respondeu e agora está deixando seu posicionamento aí. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem me ajudar de uma forma mais direta, ajudar o trabalho feito aqui no canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, comecemos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o desafio enfrentado por Zelensky no âmbito do encontro entre Trump e Putin e do risco de ver o seu país sendo leiloado e dividido entre duas potências nucleares. A RP Trader é uma que estava vistoriando as posições ucranianas na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, quando recebeu a notícia, obrigando-o a interromper as suas atividades e participando em Roni, uma pequena cidade ucraniana, de uma ligação crucial com o presidente Trump. O que parecia ser uma proposta vaga de cessar-fogo rapidamente se transformou em um impasse de alto nível, com o presidente Trump informando Zelensky de que Moscou estaria disposto a parar as hostilidades, mas apenas se os ucranianos cedessem alguns territórios. E a essa altura isso é uma coisa meio que inevitável, porque os russos estão derrotando os ucranianos, essencialmente. Eles estão vencendo a guerra. E o lado que está vencendo impõe as suas vontades sobre o lado que está sendo derrotado. Então é meio impossível que a Ucrânia não vá perder terras. Vai acontecer. A questão é quantas e quais, mas vai acontecer. O que parecia uma possibilidade de paz, na verdade, representava uma ameaça à soberania ucraniana, deixando Zelensky com um grande dilema em mãos. Como aceitar ceder territórios, se isso é algo proibido pela própria Constituição ucraniana? Após a ligação, Zelensky procurou tranquilizar os cidadãos ucranianos, demonstrando otimismo no seu pronunciamento diário habitual, dizendo ainda que a pressão sobre a Rússia, tanto a nível diplomático como militar, estava surtindo efeito. Mas Zelensky deixou claro que os detalhes do acordo eram cruciais e que ninguém enganará a Ucrânia com letras pequenas em contratos obscuros. Ou seja, ele está basicamente querendo se afirmar, querendo se colocar como, né, o presidente de uma nação soberana, o que está certo até, na verdade. Ele está fazendo uma coisa acertada, mas a gente sabe que no fundo, não é ele que vai determinar como as coisas vão sair. Até porque essa guerra que aconteceu é quase, não dá para dizer que é uma guerra por procuração, porque um dos lados é a potência em questão, que é a Rússia. Mas do outro lado, a Ucrânia, ela estava servindo como um preposto do Ocidente, um preposto da OTAN e dos Estados Unidos. Então, não dá para pensar que é o Zelensky que vai determinar como a negociação de paz vai se dar. Ele está se afirmando, ele está tentando se colocar como alguém soberano, mas no fundo, as pessoas sabem que não é ele que vai determinar. O que se seguiu foi uma corrida diplomática frenética, com Zelensky falando com mais de 20 líderes europeus, alinhando as posições e buscando apoio para evitar que os Estados Unidos fechem um acordo com a Rússia sem levar em conta a Ucrânia. O objetivo de Zelensky é claro, não ser excluído das negociações e garantir que qualquer acordo seja baseado nas condições que a sua nação julga necessárias. Para o presidente ucraniano, o ponto principal, a sua prioridade máxima, é um cessar-fogo imediato e irrestrito, congelando as linhas de contato nas posições atuais. Com a segunda prioridade sendo discussões sobre os territórios em disputa, mas sempre com garantias de segurança para a Ucrânia. Zelensky sabe que um dos pontos mais defendidos por Putin é a proibição da entrada ucraniana na OTAN. Um ponto que é importante lembrar, o próprio presidente Trump já ofereceu e já garantiu a Putin. Mas isso
E é isso que eu estou falando. No fundo, não é o Zelensky que vai determinar esse tipo de coisa. E a gente sabe quem vai determinar mesmo é o Trump. E essa garantia é importante porque a Rússia basicamente foi para a guerra principalmente por causa dele. Dessa questão da Ucrânia entrando na OTAN. É uma coisa que o Putin não vai admitir. Então, essa garantia é um passo importante em direção à negociação de um acordo. Isso não significa que a Ucrânia não poderá ter garantias de segurança, como, por exemplo, sanções secundárias de aplicação automática caso a Rússia quebre o cessar-fogo. A proposta russa, apesar de inicialmente vaga, foi finalmente esclarecida por fontes ligadas ao tema. A Rússia não estaria disposta a devolver territórios, mas exigiria que a Ucrânia cedesse áreas de Donetsk que ainda permanecem sob controle ucraniano. Zelensky, porém, foi bastante claro ao dizer que perder o Donbás significaria a perda do cinturão defensivo vital para a Ucrânia, um movimento que fortaleceria ainda mais a posição da Rússia na região. Quando observamos o mapa, E isso, mesmo assim, provavelmente vai acontecer, porque é uma coisa que os russos não vão abrir mão. Eles precisam de um corredor terrestre até a Península da Crimeia, e a Península da Crimeia é vital para o planejamento militar russo naquela região, porque é ali que fica, por exemplo, a base naval militar de Sevastópol. E eles não vão abrir mão dessa base, de forma nenhuma. vemos que toda a região de Donetsk, centrada à volta de Kramatorsk, foi profundamente fortificada desde o início da invasão russa em 2022. Por isso, simplesmente abrir mão daquele território seria dar à Rússia uma nova linha de contato, só que não fortificada pela Ucrânia. Ou seja, se Putin quebrar o cessar-fogo, uma prática bem habitual do líder russo, as tropas russas poderão avançar a partir de posições não defendidas pela Ucrânia, o que facilitaria e muito um novo avanço russo pós-quebra do cessar-fogo, vindo daí a negativa de Zelensky em aceitar propostas desse tipo. E enquanto o governo ucraniano tentava entender mais detalhes daquilo que exatamente o Moscou queria, os líderes europeus se mobilizavam ao lado de Kiev, com a relação estreita com aliados como Emmanuel Macron, da França, e Friedrich Merz, da Alemanha, sendo fundamental para garantir que a Europa se mantenha unida na luta pela manutenção da integridade territorial da Ucrânia, intensificando a pressão sobre os Estados Unidos, especificamente sobre Trump, conforme os diplomatas ucranianos e europeus pressionam para que a paz seja alcançada, sem que a Ucrânia seja forçada a aceitar exigências russas. Isso não vai acontecer, como eu falei. A Rússia está no lado que está vencendo a guerra. Então, eles vão ter as suas imposições e eles não vão abrir mão disso. E como o próprio Trump já disse várias vezes que está querendo diminuir a sua participação militar no continente europeu, porque ele está julgando que está sendo muito cara essa ajuda ao continente europeu, essa ajuda militar. É claro que o grosso da ajuda militar atualmente está indo para a Ucrânia. E como ele quer retrair essa ajuda, ele vai tentar de tudo para conseguir um acordo de paz com o Putin. E para conseguir esse acordo, ele vai ter que fazer concessões. E o Zelensky não vai ter peito para negar, porque ele não tem condições. Última etapa da semana de negociações, Zelensky participou de uma chamada conjunta com Trump e líderes europeus, onde os pontos principais foram reafirmados. Para Zelensky e os seus aliados, qualquer acordo sem a participação da Ucrânia é inaceitável, enfatizando que a paz, sem a sua presença, não teria legitimidade. Mas é o que parece, é o que está acontecendo, porque eles estão indo negociar amanhã o Putin e o Trump sozinhos, à revelia do Zelensky. Então, Os analistas e historiadores, o risco é que saia desse encontro entre Trump e Putin uma versão 2025 do Acordo de Munique de 1938, quando britânicos e franceses acordaram com Hitler a cedência de terras da Tchecoslováquia, sem sequer consultar o governo tcheco. Essa cedência, essa cessão aí de território aconteceu na região dos Sudetos, principalmente.
Mas primeiro os alemães queriam tomar os Sudetos, que é uma região limítrofe ali da Tchecoslováquia, que era habitado por uma grande população de fala alemã e uma grande população germânica, mas depois o Hitler ele avançou as suas tropas e tomou o resto da Tchecoslováquia. E isso normalmente poderia ensejar em um conflito, mas a estratégia dos aliados, então, especialmente do Chamberlain, que era o primeiro-ministro britânico, é a de apaziguamento, ou seja, ele concedeu ao Hitler o que ele queria, que era a posse da Tchecoslováquia, em troca de garantias de que ele não iria mais avançar em outras frentes. Como a gente sabe, não foi isso que aconteceu, porque logo no ano seguinte, em 1939, ele invadiu a Polônia, no dia 1º de setembro, dando início à Segunda Guerra Mundial no continente europeu. Inserida na chamada política de apaziguamento, consolidou em Hitler a suspeita que ele já tinha há algum tempo, de que as potências ocidentais estavam enfraquecidas e que não se oporiam aos seus sonhos expansionistas. Com muitos analistas temendo que se Trump fizer o mesmo agora com Putin, fechando a cedência de territórios ucranianos, sem os ucranianos presentes, o líder russo poderá sair da reunião com a mesma percepção do líder nazista em 1938. Só que existe uma diferença fundamental entre o Putin e o Hitler, que não pode deixar de ser considerada. O Hitler tinha até exposto essa ideia no seu livro Mein Kampf. Ele tinha muito forte arraigado dentro da sua ideologia a ideia do Lebensraum, do espaço vital. Ele estava indo atrás de espaço vital para ser ocupado por alemães para alimentar a própria Alemanha. E em parte foi por isso que ele anexou a Tchecoslováquia e depois invadiu a Polônia. Foi para conseguir esse espaço vital e avançar em direção àquele que era o seu objetivo maior, que eram as terras da União Soviética. Ironicamente, uma boa parte do motivo pelo qual ele queria conquistar a União Soviética era tomar posse da Ucrânia, porque a Ucrânia tem algumas das terras mais férteis da Europa. E, por outro lado, o Putin, ele não precisa de mais território propriamente. O que ele precisa mesmo, o que ele deseja é cessar a expansão da OTAN para o seu quintal, digamos assim, a sua área de influência. Mas conquistar território mesmo, eu duvido que ele precise, até porque a Rússia já é o maior país do mundo, então ele não precisa do seu espaço vital, digamos assim. De que o Ocidente está enfraquecido e sem disposição para fazer frente aos seus sonhos expansionistas. Eu truco essa informação. Eu não acho que ele tenha sonhos expansionistas. O que ele quer é ter uma área de influência, uma área de tampão contra as potências do Ocidente. Isso sim. Agora, sonhos expansionistas de aumentar o território propriamente dito da Rússia, eu não acho, de verdade. O que abriria caminho a novas guerras no futuro, tal como, aliás, aconteceu apenas um ano depois da assinatura do tal Acordo de Munique. Por isso, Zelensky e os líderes europeus defendem com unhas e dentes que nenhum acordo seja assinado em definitivo entre Putin e Trump nessa sexta, 15 de agosto, e que aquele encontro seja, como Trump disse, apenas um primeiro contato e uma preparação para um acordo trilateral entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia a ser realizado provavelmente na Turquia. Esses últimos dias, logo a seguir à ligação de Trump, foram um dos mais intensos na história diplomática da Ucrânia. Para Zelensky, a principal lição é bastante clara. Os destinos da sua nação não podem ser decididos sem a sua participação direta. O jogo de poder e influência entre a Ucrânia, os seus aliados e a Rússia está longe de estar resolvido. Mas o fervor diplomático mostrou que a Ucrânia também está longe de ser uma espectadora passiva, buscando, com todas as suas forças, apoio entre os seus principais aliados. No cenário internacional, Kiev continua lutando por sua soberania, tentando equilibrar as pressões externas com as suas próprias necessidades de segurança e integridade territorial. Beleza, aí está. Essa foi a fala do Marcelo sobre essa questão do Zelensky, sobre a sua intervenção nessa questão da cúpula que vai acontecer amanhã entre o Putin e o Trump.
Agora quero saber de vocês o que vocês acharam tanto da fala do Marcelo quanto das minhas inserções. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem me ajudar de forma direta, contribuindo com o meu trabalho, podem fazer isso via Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Um grande abraço a todos, agradeço por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!